pessoal, tudo bem? Transmissão ao vivo, Facebook. Som na caixa, moçada. Vamos lá? Ó, corta aqui a câmera, participação especial hoje aqui do Adriano, do André, corta pra nós aqui, ó. Eles não queriam aparecer, estão os dois ali agora, fazendo som com a gente. Beleza? Vamos tocar, vamos embora.
sempre escolhe o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mais. Minha fé cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Qual é a próxima aí, meninos? Primavera. Vou fazer um reggae de primavera, gente. Sente aí o som. Vamos lá. Um reggae de primavera. Ah, nós vamos tocar em sol, não é isso? É isso aí, sol. 3, 4. Essa estação da flor, deixa florescer o amor. Olha os campos, olha as aves do céu. Cala com a voz de canto, da natureza criar, e uma corte de campo há de te iluminar. Primavera anuncia a nova era, abre o teu peito, vê que há flores no seu jardim. Os meninos erraram ontem, mas tá tudo bem. Primavera, não haverá mais guerra, galo teu plano, é tempo de amar, de amar. Erramos a nota, a gente mudou a nota agora, era para ser ré, foi para sol e a gente não sabia a sequência. Aí todo mundo errou aqui, gente. Vamos à música harmônica agora, vamos lá? Semear, não é? Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, e poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelha na cidade dele.
você for a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. A próxima, meninos, aos pés do monte. Não vamos tocar em ponto marcado. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, pensando na alma para sempre, sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho lá. A gente se encontra de novo no seu evangelho lá. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus e a Jesus por este momento tão belo, tão sereno, tão tranquilo. O teu amor, Senhor, recubra este planeta, esta pátria, esta cidade. Que a tua luz chegue a todos os recantos, desde aquele que mais sofre, Senhor, até aquele considerado mais feliz. Que possa, Senhor, segurar em teus ombros largos e amorosos as dores das criaturas que na terra hoje estão cansadas, Senhor, estão desvalidas. Ampara-os a cada um, e que seja feita, Jesus Cristo, a vontade de nosso Pai. Que assim seja. Isso aí, gente. Então vamos lá. Por aqui, o violão desafinou no meio da... Então vamos lá, gente. Mais uma vez estamos aqui, sábado, não é? É o dia da nossa transmissão ao vivo. Vamos ter uma aula especial hoje. Infelizmente, os meninos estão saindo aqui e tal, legal. Tá aqui, aparece na câmera, não sorriso. Aí. O Inter está indo, o nosso técnico de gravação. Gente, mais uma vez nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook. As transmissões elas vão ser depois paulatinamente colocadas no Instagram, no Stories do Instagram e também no YouTube. O YouTube a gente não conseguiu transmitir no YouTube agora por conta que a gente, enfim, teve algum problema técnico aqui. Mas vamos ao que interessa.
Sábado nós vamos ter uma aula especial, é uma aula curta de 30 minutos, no máximo 35 minutos. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo hoje por aí. Vamos falar aí de mundos de provas e expiações, vamos falar de outras coisas aí no contexto. Estou esperando a minha assessora, tá aqui ó, mundo de provas e expiações, o nosso planeta adoeceu? Essa é a pergunta. Essa semana todo mundo conversando comigo. Olha gente, só essa semana eu contei, eu fui marcando. Essa semana eu falei no telefone com quase 500 pessoas. E olha, meu ouvido na sexta-feira à tarde doeu muito. 500 pessoas eu conversei essa semana. Por quê? Porque nós tomamos a atitude de conversar com as pessoas. E muitas delas, inclusive, eu fui até elas porque eu senti a necessidade de sair e ir ao encontro delas. Então, vamos lá. Adriano, por favor, passa para mim lá a transparência, a próxima. Vamos lá, vamos começar. Mundo de provas e expiações, o mundo adoeceu? Vamos começar. Vamos, primeiro, uniformizar pensamento. Olha lá, mundo e suas mudanças. Primeiro, mudança climática. Alguma coisa aconteceu no planeta? Não. Não! É mais ou menos assim, ó. O cidadão tem uma árvore em cima da casa dele. De repente ele corta a árvore. Aí ele reclama, realmente o clima está esquentando no planeta. Mas ele cortou a árvore e essa árvore era que dava sombra à casa dele. Nós vivemos em microclima. Entendeu? O resultado do meu derredor é que influencia diretamente na temperatura. Então o mundo não está mudando. O mundo, em 220 anos, a temperatura do mar ela subiu meio centímetro. Está lá naquela marcação que foi feita em 1830. Não me lembro como é que é o nome, me ajuda aí. Meu assessor foi 1830 por um capitão famoso, desbravador. O mundo, a água do mar subiu meio metro. Meio metro. Se tivesse subido meio metro, meio centímetro. Então o mundo está em ordem. Cataclismas, grandes fenômenos geológicos, eles acontecem com espaçamentos de milênios. Era do gelo, tivemos um cometa que caiu na Terra. Enfim, esses cataclismas geológicos, eles acontecem porque são fenômenos na natureza natural. O tsunami que aconteceu é um fenômeno natural da natureza. O que não é natural é você colocar a sua casa na beira do mar. Isso não é natural, entendeu? Então o fenômeno geológico ele acontece, ele é natural. O planeta está em convulsão. Um terço do planeta é terra. Por acaso a Terra habita o planeta, mas a grande convulsão do planeta é água. Então o planeta está em perfeita harmonia. Efeito estufa, camada de ozônio, estuda a climatologia, você vai ver que tanto efeito estufa como camada de ozônio não existem. A climatologia deixa isso muito claro, isso não existe. Existe algo por trás disso que a gente não consegue compreender, mas que não é. Então o planeta, gente, ele não está convulsionando, o planeta ele não está doente. O planeta, como tem uma corrente de pensamento falando agora aí, o planeta não está expurgando os seus moradores, eles não estão saindo, Adriano, para fora. O planeta vai adoecer todo mundo e aí todo mundo vai ser expurgado. Estou começando agora a desenvolver essas ideias de que nós vamos ser jogados para fora do planeta, que o planeta, pelo amor de Deus, gente, o planeta está saudável. E outra coisa, calor no planeta é sinônimo de saúde. Procura climatologia, você vai entender. Climatologia diz que se o calor, a temperatura estiver maior, mais saúde se terá. Melhor a gente estudar isso antes da gente cair nessas bobeiras. Então, tudo em ordem com o planeta não adoeceu. Será que o planeta enlouqueceu? Vamos na próxima. A minha assessora ali atrás, hoje ela não vai ter aqueles... Porque semana passada foi difícil. Porque ela fazia caras e bocas ali atrás da câmera e eu não sabia o que estava acontecendo, eu ficava aterrorizado. Vamos lá. O mundo piorou ou melhorou? Olha que interessante isso. Será que o mundo piorou ou será que o mundo melhorou? Vamos começar aqui, ó. Saúde e higiene. Vamos começar por aí. Gente, se você pegar a Idade Média, se você pegar as grandes convulsões de doença na humanidade, os três estão fazendo muita bagunça, eu não estou conseguindo me concentrar aqui. Estão falando aqui, tá difícil. Principalmente a Gemima que está fazendo bagunça ali, eu não estou conseguindo. Então eu já dou uma catracada nela no ar, porque senão ela não para. Ela fica para lá e para cá, viu gente? Então olha lá. Saúde e higiene.
Melhorou? É óbvio que melhorou. Lembra? Vamos pensar aqui, Primeira e Segunda Guerra Mundial, como é que se amputava? Como é que se amputava um membro de um soldado ferido? Você dava álcool para ele. E aí na Segunda Guerra já veio a morfina. A morfina veio, anestesiou a dor, então tudo melhorou. As pessoas não tomavam banho, porque não tomavam banho, adoeciam e morriam por sujeira. A saúde e a higiene melhorou e muito. É claro que nós temos recantos da terra que ainda a saúde e a higiene é muito precária. Mas isso não é a verdade absoluta. A saúde evoluiu. Descobriu-se a penicilina, descobriu-se a morfina, descobriu os antibióticos, os anti-inflamatórios, os remédios para a dor. Então nós não estamos melhores? Se você vai antes você internava no hospital, você imagina as parteiras de antigamente, como era realizado um parto, não tinha anestesia nenhuma. A mulher quase morria de dor e no átimo, assim, desespero, tá, a criança saía para fora. Mas era uma dor tremenda, hoje já não existe mais isso. Hoje o parto ele é todo cuidado, a mulher tem todos os cuidados, é feito um pré-natal, tudo na saúde e na higiene melhorou. Segunda coisa, fome e miséria. Por mais que nós tenhamos recantos do planeta com fome e miséria, isso melhorou. Na antiguidade, gente, quem podia comer é quem fazia parte dos impérios, dos reinos. A imensa maioria das criaturas não podia comer, comia somente o sustento da sua terra, se conseguisse plantar. Se você conseguisse plantar, imensa maioria da população não comia direito, não havia comida, não havia produção de alimentos. E as cortes reais, o mundo inteiro não estava preocupado com isso. Então nós evoluímos também na comida, produção, industrialização, massificação da fabricação de alimentos. Então hoje o mundo todo produz alimentos. Você produz alimento na sua casa, você produz alimento no seu quintal. Antes não havia isso. Então a fome e a miséria vai acabar. É claro que existem recantos do planeta onde isso ainda é muito duro, como o caso da África, que planta muito pouco, que colhe muito pouco e tem uma população espaçadamente muito grande. Educação. A educação não melhorou? Sim, a partir da Revolução de Pestalozzi e Verdon, no colégio, no Instituto de Verdon da França, a educação melhorou. As crianças antes eram educadas a maior parte pelos pais. E as crianças mais humildes, elas não tinham direito à escola. A primeira criatura humana encarnada que se preocupou com a criança mais pobre foi Pestalozzi na França, que desenvolveu o instituto, seu discípulo fiel era Kardec. Pestalozzi começou a pensar na educação das crianças. E a partir daí houve uma revolução na educação. Tem coisas erradas, tem coisas certas, mas a educação como um todo, ela está evoluindo, ela está melhorando. Alguns enganos, algumas coisas muito certas, algumas coisas erradas, mas no entanto a educação, ela deixou de ser desimportante e ela hoje é um dos focos, porque sabe-se que através da educação liberta-se o espírito. Segue, segurança. Segurança não melhorou? Só quem tinha segurança, gente, antigamente, era quem era milionário. Hoje a segurança é uma preocupação para todos os governos, para todos os presidentes, primeiros ministros, Câmara, Senado. Hoje a segurança é uma preocupação. Por quê? Nós tínhamos uma dificuldade enorme na educação, enorme na segurança, ela era muito... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um amigo meu que ele era garimpeiro numa cidade no extremo norte do Acre. E essa cidade, o que acontecia? Existiam verdadeiras carnificinas na cidade em torno do ouro. Muitas pessoas morreram ali e ninguém sabia. Né? Hoje isso não acontece. Essa cidade, por exemplo, ela é toda vigiada. O exército se instalou, mineradores se instalaram, hoje tem paz, tem saúde e tem riqueza naquela região e não tem mais a violência. Então a violência como um todo, ela está melhorando. Ela está melhorando. Parece que não, mas ela está. Família, casamento, direitos, filhos, é claro que melhorou. A vida familiar melhorou. Nós tínhamos um centro da família que era o pai. Ele fazia e acontecia e era só ele que mandava. Essa convivência familiar mudou. O casamento melhorou. Antigamente se casava assim. Adriano era prometido para casar com Raquel e ele tinha que casar com Raquel gostando ou não gostando. Se bem que você gosta da Raquel, não é verdade? Ama a Raquel, né? Tem um filhinho, papai novo aí, né? Então o casamento mudou. Hoje casa-se porque se ama. Às vezes engana-se nesse amor, mas casa-se porque se gosta. Nós não tínhamos direito de casar antigamente. Os casamentos eram arranjados
entre as famílias. Direitos de mulher, de filhos. Existem direitos hoje, gente. Existe direito à criança, existe direito ao idoso, existe direito à mulher. Lembra no Velho Testamento, se você pegar lá o Mateus Velho Testamento, ele fala que Jesus havia... ainda se você pegar antes, ainda Deuteronômio lá, não sei se é Deuteronômio, Deuteronômio, onde Moisés liberta o povo do Egito, ele fala que ele libertou os homens, os varões, as mulheres e as crianças vieram junto, e não era considerada. E quando Jesus faz a multiplicação dos pães, lá ele diz que os homens, os varões comeram, as mulheres nem eram consideradas, agora as mulheres é que mandam em nós. Não é isso, Adriano? Não é isso, André? Elas é que mandam, não é isso? A minha mulher falando ali que é ela que manda. Hoje as mulheres mandam. Então tudo melhorou, gente. Nós temos direito para todos hoje. E a vida em sociedade melhorou? É claro que melhorou. Melhorou em muito. Existiam sociedades alternativas, escolhas. Hoje a sociedade ela tenta se comunicar. Ela está indo por um caminho indissolúvel, que é o caminho da fraternidade. Todos se comunicam, todas as nações se comunicam. Então a vida em sociedade melhorou muito. As religiões melhoraram? É claro que melhoraram. Nós tínhamos uma religião predominante, a religião católica. E hoje isso não acontece mais. Existem religiões para todos os gostos, para todas as crenças, para todas as verdades. Nós temos os evangélicos, os católicos, os espíritas, os umbandistas, temos os agnósticos, temos até os ateus que não têm religião. E todos hoje começam a ser respeitados na sua essência. Então até mesmo as religiões melhoraram. E a pergunta que eu faço é que se o planeta melhorou, se as religiões melhoraram, se a saúde, se a segurança, se a educação, se a fome e miséria está melhorando, qual é o problema que nós estamos vivendo hoje? A pergunta que falaram para mim é assim, se Deus é justo, por que está mandando esta desgraça para a Terra hoje? Nós temos que entender. Vamos entender isso. Vamos lá. Mas se o nosso planeta continua perfeito e saudável, eu escrevi saudável com L, gente. Assassinei o português. É saudável. Se o planeta, os meninos estão rindo de mim ali, ó. Se o planeta continua em perfeito estado de evolução, por que estamos passando por problemas tão grandes como este? O planeta está evoluindo. Tudo está se ajeitando. Por que nós estamos passando por um problema tão grande como esse? Segue aí, Dona Maria. Dona Maria é o nome que eu chamo a minha esposa. Causas e agravos coletivos. Segue. Vamos lá. Ficou pequena a letra, hein? Danado. Mas vamos lá. A parafernália eletrônica, facilitando a comunicação, especialmente na área da futilidade, com exceções até compreensíveis, inquieta os seus, olha como é que Joana de Ângeles chama isso, serventuários. Ela chama de servos, que se lhe transformam em escravos. Certamente vivia-se muito bem, sem muitos desses apetrechos, alguns de extravagante significado. A falsa necessidade de se acompanhar ao vivo tudo o que se passa no planeta, em especial as celebridades, como forma de fuga psicológica da sua realidade. Olha só, vamos pegar o primeiro lá. Olha só, a tecnologia ela pode escravizar. Ela é fantástica na comunicação, mas nós podemos nos tornar exatamente escravos disso. Olha o que ela fala. Muito bem vivia-se antes de alguns desses apetrechos, que são extravagantes, sim. Aparelhos que... É tão extravagante essa cultura que muitos aparelhos eles vêm para o mundo e logo em seguida eles são tirados. Porque eles são extravagantes, eles não estão adequados ainda à realidade. E olha o que ela fala, a falsa necessidade de se acompanhar tudo ao vivo que acontece. Não há possibilidade de você entender. Ele vai falar mais aqui, ó. O ser humano se desconhece enquanto permanece atento aos acontecimentos exteriores que envolvem outras pessoas. Eu não me conheço, mas eu estou preocupado em conhecer os outros. Isso é muito louco, né? Isso é o princípio da loucura. Os diálogos pessoais do momento cedem lugar às comunicações eletrônicas. Tá vendo como é importante? Agora que está todo mundo nessa quarentena, eu vou chamar isso de quarentena para todos, tá? Os diálogos pessoais cedem lugar às comunicações eletrônicas. O prazer de convivência entre amigos é transferido para a mensagem ligeira. Nós mudamos isso, o contato, não é? O abraçar, o confraternizar está sendo mudado por mensagens eletrônicas. Nós substituímos isso. E adoecemos a impossibilidade de arquivar
codificar informações que chegam ao arquipélago mental, apresenta-se a necessidade e a impaciência que gera desconforto e perturbação na saúde integral. Não há nenhuma criatura do mundo que consiga hoje entender tudo o que se passa no planeta. A quantidade de informação, a quantidade do que ele tem acesso através da informática, através da rede social, através da tela desse computador, da tela do smartphone, é tão grande a imensa quantidade que a criatura humana perturba-se. A sua sanidade mental, ele não tem como entender a tudo, a todos. Imagina você que está na sua casa, você não estava achando que era legal smartphone e internet? Olha agora que você está preso a smartphone e internet, como isso é terrível. E agora você está com vontade de ver gente, não é? É o que eu estou sentindo. Eu quero ver gente. Eu não quero ver internet mais, eu não quero ver smartphone, eu não quero mais ver televisão, eu não quero mais ver Netflix, eu quero ver gente, eu quero pegar gente, eu quero abraçar. Os meninos chegaram hoje aqui, eu fui abraçando eles, eles falaram, eu vou passar o coronavírus, eu abraço mesmo assim, abracei, acabou. Olha só que troço louco. Entendeu agora a confusão que nós estamos fazendo, gente? Olha aqui, ó. É isso, apresenta-se a ansiedade e a impaciência que gera descontrole e perturbação na saúde integral. Saúde integral, você adoece. A quantidade de informação que chega, você vai ficando louco, você vai ficando perturbado, você não consegue filtrar isso. Olha quem fala isso. Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, a lição tempo mental. Um problema, segue. Acho que essa letra está maior. Não que a Terra seja um repete comigo. Lôbrego hospital. Difícil, né? Onde se encontram somente aflições. Há bênçãos que se manifestam sobre muitos aspectos, inclusive a dor, que desempenha relevante papel evolutivo dos seres. Na sua condição de escola de aprimoramento moral, a dor realiza um labor de fundamental importância para a educação do espírito. Diante da rebeldia que predomina na natureza humana, as propostas edificantes e iluminativas nem sempre recebem consideração que lhe é devida. E quando isso não acontece, as soberanas leis recorrem aos impositivos disciplinadores, entregando o calceta aos métodos de recuperação com caráter de severidade. Isso quer dizer que, então, estabelece-se os programas de sofrimento purificador. A mensagem iluminativa chega a todos os seres todo dia. Não é preciso você pensar que você é Paulo de Tarso, que Jesus vai aparecer para você na estrada de Damasco para falar, por que me persegues? Não acontece. Ela vem todo dia. A mensagem de iluminação, ela vem no cara que está sentado chorando, ela vem através de uma pessoa que você conhece, que está passando por necessidade, ela bate a sua porta todo dia, mas ela chega até nós, aí vem a dor, que parece perturbadora, mas é fator educador. Então estamos na Terra com essa ebulição de pensamentos, de materializações de loucura, e a dor às vezes ela precisa se instalar para fazer um processo educativo. Algum problema aí, coordenadora? A Lindaraí está dizendo que ela está aproveitando para fazer cursos online. Como é que é? A aluna Lindaraí, da Escola Abraço aí, Lindaraí, fazendo curso online. Olô, a transmissão. Beleza, pessoal. Quem quiser perguntar alguma coisa, né? Fazer alguma pergunta, a Gemima vai anotar a pergunta, a gente vai responder, tá? Então, nós entendemos o panorama da Terra e por que nós adoecemos, gente. Tá explicado, tá aqui, Joana de Ângeles falando. E o que acontece quando vem essa doença próxima, senhora? Cara, eu vou trocar a minha... Vou despedir a minha produtora ali. Reféns do medo do pavor. E aí a dor vem, ela se instala, e aí o que ela faz? Segue. Nós temos que aumentar essa letra, viu, produtora? Da próxima vez nós vamos aumentar. Está muito pequena, né? Está muito pequena. Todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido como ocorrência normal. Quando se aguarda a concretização de algo ambicionado, é natural que ocorram dúvidas em forma de medo, na sua vã viabilidade. Quando alguém se afeiçoa por outrem, ocorre o medo de não ser correspondido. Em face da instabilidade dos fenômenos existenciais, o medo ocupa um lugar de destaque, assim como ocorre com outros sentimentos. Todavia, quando extrapola, gera situações conflitivas, dando largas à imaginação atormentada, propiciando ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, e identificando-se de imediato um pavor que assoma-se à ameaça à instabilidade emocional. Estamos vivendo este problema agora, na Terra. O medo do desconhecido
os inúmeros agentes de perturbação que estão ao nosso redor, seja a mídia, seja a rede social, seja a televisão, seja isso, seja aquilo. Eu estava observando, por exemplo, eu achei que esse canal de TV pago, ele era muito legal, porque era o momento de você descortinar desse problema. Aí eu comecei a observar que eles colocaram na preferência dos filmes e séries, justamente os filmes e séries que falam de pandemia, de dor, de morte, de desgraça. Isso não é normal. Isso não é o normal. Eles começaram a colocar isso. Por quê? Porque está todo mundo preso em casa. E você está preso em casa, não está preso em casa? Então olha o que ele fala aqui do medo. O medo se instala, o pavor, qualquer medo. Agora você imagina o medo desconhecido. E o medo que agora você é obrigado a enfrentar. Tem gente enlouquecida, gente. Eu tô atendendo durante a semana coisa assim. Eu atendi uma velhinha essa semana aqui na rua minha. Eu estava passando na rua, ela falou, mocinho, chamou de mocinho, eu achei uma graça ela me chamar de mocinho. Cheguei até, vem cá, quero contar um negócio para você. O que foi, minha senhora? Eu estou preso aqui em casa, eu estou presa. Você tem como me libertar? Ela falou, não tenho. O que a senhora quis? Então conversa comigo um pouquinho. Eu fiquei conversando com ela 15 minutos ali. E aí, o que eu notei? Ela fica na porta da casa dela para conversar. Ela está solitária. Ela falou assim, eu prefiro, teve uma coisa que me emocionou muito, mas eu não podia chorar perto dela, porque senão ia ser muito chato. Ela falou assim, eu prefiro morrer com essa doença desgraçada do que eu ficar presa aqui dentro, porque eu estou morrendo por dentro. Os meus filhos não estão vindo me ver, está todo mundo com medo de mim. Eu pensei que a doença era a doença e agora parece que eu é que sou a doença. Ninguém quer me ver, ninguém quer me abraçar e eu preciso falar. Aí eu comecei a passar mais ali na rua dela para ver se ela conversa. Eu acho ela e converso um pouquinho com ela. Tem inúmeras pessoas assim, gente. Esse pavor é paralisante. Esse pavor, ele aprisiona a pessoa num casulo mental e ela adoece. Ela começa a desenvolver sintomas que são piores. Tem uma frase, tem uma história fantástica, acho que é do Tagore, né? Que um sábio encontra, durante a caminhada, ele encontra a peste. Não sei se vocês conhecem essa história, mas ele é muito uma graça, essa história. Ele encontra a peste e fala, peste, aonde vais? A peste fala, vou a ceifar vidas. Quantas eu puder. E quantas vidas tu levará, ó peste? A peste responde, 10.000 vidas. É a minha conta satisfatória. E aí, a peste se instala, muitas vidas são ceifadas, e logo algum tempo depois o sábio encontra a peste novamente. E fala, peste, tu mentistes. Falava a mim que eram 10.000 vidas. E ela falou, ei, eu não menti. Eu levei 10.000 vidas. As outras 90.000 foi o medo que levou. Nós estamos vivendo isso. O medo adoece, o pavor adoece. E nós temos pessoas em casas que estão adoecendo. Com mais gravidade do que a própria doença. Então nós temos que cuidar dessas pessoas. Né? Em tal circunstância instala-se o transtorno fóbico na condição de gigante opressor. Fobia, você começa a ter fobia de ficar em casa, até fobia de ver sua família. É muito engraçado as pessoas falando, você tem que ficar em casa. Eu tenho um outro comentário muito interessante de uma amiga que a mãe dela adoeceu por essa doença, do estado de São Paulo, ela é atendente. A mãe estava isolada, mas aí tinha uma pessoa, fala mais alto? Mais alto! Aí tinha uma pessoa que estava encarregada, ela morava numa outra cidade, de cuidar dela. Então a pessoa ficava com ela e saía, ia para a farmácia, ia buscar as coisas. E o que aconteceu? Ela adoeceu mesmo assim. Por quê? Porque ela não estava isolada, né? A pessoa saía, ia para a farmácia, ia para ali, ia para mercado, ia para aqui, e ela adoeceu igual, normalmente. Teve a doença, testou positivo, tratou, está se recuperando, está tudo bem. Então, esse isolamento ele é mais ou menos o que deveria acontecer. Nós ainda não estamos num processo assim. Vamos seguir. Para terminar, olha isso aqui. A mídia insaciável, na ânsia de informar, nem sempre corretamente, com imparcialidade, não poucas vezes explora a tragédia
e assula os ânimos em desalinho. O que é assula, Adriano? O que é assula, Janima? E assula, André? Não vale recorrer, a gente assula é aguça. Assula os ânimos em desalinho, aumentando o volume das angústias e aprofundando as feridas psicológicas abertas na alma das vítimas que permanecem na luta da saudade e do quase infortúnio. Pelo amor de Deus, desliga a TV, você não entendeu? Desliga a TV. Olha o que ela está falando aqui, ó. Desliga a TV. E outra coisa, se a rede social está te contaminando, desliga. Quantas mensagens de desgaste? Eu recebi uma mensagem hoje de dois amigos que moram fora do Brasil. Na hora que eu escutei a mensagem, falei, meu Deus, eu vou correr, vou me esconder embaixo da ponte. Não ajuda em nada isso. Entendeu? Ah, mas eu preciso me informar. Lembra que a gente mostrou ali? Você quer se manter informado de tudo. E eu não tenho dúvida que um dos grandes problemas agora dessa onda de dor e sofrimento que se instala é justamente as redes sociais que estão disseminando coisas absurdas. E essa informação chega para você. E se você não tiver filtro mental, você vai adoecer. Você vai ter problema maior que a própria doença. Entendeu, gente? Então olha só, desliga a TV. E se a rede social também está te carregando dessas informações ruins e negativas, ah, mas eu quero saber das coisas. O que vai mudar na sua vida, você sabe? Vai mudar o quê? Nada! Desliga a TV. E se a internet te incomodar, desliga também. Faça alguma coisa útil com a sua família nesse período que você está em casa. Enquanto vigerem o individualismo, os interesses mesquinhos e o predomínio das paixões do poder, em detrimento dos deveres que devem significar conquista de equilíbrio moral e espiritual, muitas tragédias que desconcertam a sociedade terrestre continuarão a semear horror nas multidões e desafiar os governos que são os indivíduos imaturos e inconsequentes vinculados a interesses partidários sem o pudor nem a responsabilidade que os deveriam caracterizar. Eu não vou nem entrar no campo da política. Eu só quero dizer o seguinte. Grandes governantes, nós como povo brasileiro e a maior parte dos povos mundiais, como são espíritos devedores ainda muito devedores, nós precisamos evoluir para que também a casta que nos governa evolua. Tá? O Brasil está começando a ensaiar isso agora, acordar. Mas se acordar é muito lento, tá? O antídoto. Agora nós vamos falar de coisa boa. Eu vou contar umas histórias aqui que são muito legais. Espera aí, deixa eu pegar minha cola aqui. Tá aqui, fala do psiquiatra, fala do psicólogo. Preciso contar esses dois casos de um psicólogo e um psiquiatra que são espíritas e que eu fiquei abismado com isso. Preciso contar isso. O antídoto. Meu Deus, está pequeno, mas vamos lá. É natural, portanto, que o empenho no trabalho não diminua nem o coração. Vocês entenderam? Primeiro nós falamos que a Terra está bem, tá? Ela está ótima. A Terra não está doente. Quem está doente é quem vive pela Terra. Quem está doente vive pela Terra é aquilo que a gente falou. Tem uma causa da aflição, tem o problema instalado porque nós somos desse jeito. Falamos isso, volta um pouquinho ali. Amor, volta um pouquinho ali. Volta. Pode voltar lá no início. Ó. Só para a gente relembrar, volta. Aí, mais uma. Causa e agravo. Opa! Causas e agravos. Citamos as causas. E eu podia aqui colocar 50, 100 transparências para vocês, para justificar a causa do problema. Segue. Depois nós temos o quê? Vai mais uma aqui. Quando se instala o problema, somos reféns do medo, do temor, do pavor, de tudo mais. E por fim, nós vamos falar do antídoto, rapidamente. É natural, portanto, que o empenho no trabalho não diminua nem o coração e nem arrefeça o coração, deixando espaço para que os maus dominem e tornem-se pedras de tropeço da conquista dos altiplanos da existência. Nada de positivo é realizado sem que o esforço e o sacrifício se apresentem como recurso inadiável. Então não haverá evolução, André Luiz fala, não haverá evolução sem sangue, suor e lágrimas. Duro. Todo aquele que abraça uma causa nobre está assinalado para pagar o preço da audácia de sonhar com um mundo melhor.
de anelar pela felicidade geral, de entregar-se à construção da harmonia social. A luta faz-se inevitável. O ideal é a firmeza da conduta do lutador, que não se deve atemorizar ante as circunstâncias e nem utilizar dos mesmos recursos desairados daqueles que se lhe opõem aos empreendimentos superiores. Eleva-te sempre, portanto, e não te detenha em detalhes com os quais se comprazem os discutidores inúteis e os presunçosos vãos. Ouviste o chamado, disseste que está presente no campo, agora segue sem nenhuma reserva. Eu vou falar aqui do movimento espírita nacional. Sinceramente, eu estou extremamente confuso com relação ao movimento espírita nacional, porque eu acredito que o movimento espírita nacional ele conhece muito mais a dor e o sofrimento, quem nós somos realmente. E eu sinto uma bateção. Eu estava olhando assim, palestras e nós estamos parecendo profetas do Apocalipse, falando que a dor é assim mesmo e tal, e ninguém está indo na raiz do problema. Eu estou sentindo assim um conforto, parece, com isso. E isso está me deixando extremamente entristecido, principalmente com a liderança dos espíritas nacionais. Eu tenho visto pastores, eu tenho visto católicos, evangélicos, padres muito mais sintonizados, muito mais aguerridos nas suas falas, muito mais vamos mudar isso, vamos brigar. E eu estou sentindo que nós estamos assim, não, vamos ficar em casa mesmo, é isso aí, e aí vai passar. Será que ninguém está percebendo que nós precisamos acordar dessa letargia? A gente não está percebendo isso, não? Olha o que ele está falando. Ouviste o chamado, dissestes que estás presente no campo. Agora segue sem nenhuma reserva. Vai, segue. Multidões de mutilados estão lutando para se adaptarem à vida. Cegos exercitam a memória. Surdos, mudos aprendem a leitura labial para sair do isolamento que se demoram. As crianças retardadas se submetem a tratamentos técnicos penosos. Gagos corrigem a fala a duros penartes ou duras penas. Operadores de intricados problemas orgânicos deixam-se conduzir por tratamentos difíceis para a sua sobrevivência física. Então saia da noite em que te recolhes em pessimismo e tenha coragem. Problemas são desafios à luta e testes de promoção espiritual. Indispensável manter o bom ânimo em qualquer lugar e posição, recordando a necessidade de nobre aplicação dos valores de que se dispõe. Visão, palavra, audição, movimento, lucidez, distribuindo bênçãos entre os que conduzem o mais pesado fardo. E seja qual for a provação que te surpreenda, tem coragem. Olha o que ele fala aqui, ó. Mutilados se adaptando, cegos exercitando a memória, surdos tentam aprender a leitura labial, enfim, tantas criaturas lesadas que vêm arregaçadas pelo planeta. E os caras se viram, vão, lutam. E nós vamos desistir de lutar? É isso mesmo? É isso que estão querendo nos fazer acreditar? Será que é isso? Segue. Decisão é necessidade permanente. Nossa vontade não pode ser multipartida. Ideia, verbo e atitude experimenta a resolução da nossa alma, a frutificar bênção de alegria ou lição de reajuste no próximo íntimo. Vacilação é sintonia de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Certeza do bem denuncia felicidade real e confiança de hoje indica serenidade futura. Progresso é fruto de escolha, não a nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. É até esse aqui do livro Ilumina-te, e as outras duas são de dois livros também de Joana de Angelis, as outras anteriores. Aqui eu corrijo, gente, porque a gente está no finalzinho já. Acho que acabou, né, mãe? Tem mais uma, né? Para eu falar. Volta aqui. Então, olha só. Reflexão aqui, muito profunda, que eu vou falar. Estava conversando com um psiquiatra e com um psicólogo, dois dirigentes aí de centros espíritas. Tá? Vamos citar nome, quem é, não são nem daqui. Aí eu perguntei para ele o seguinte: como é que está o centro espírita? Não, as atividades estão paradas, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Parado, tá? E estamos fazendo as transmissões pela internet. Aí eu perguntei a mesma coisa para o psicólogo e para o psiquiatra. Vocês estão, e você está atendendo em seu consultório? O que você acha que ele falou? Estou.
Eu estou atendendo. Tá, mas por que você não está atendendo lá no centro espírita? Ah, porque tem uma lei. Ah, entendi. E como é que está o movimento? Está maior. Aí eu passei na frente de uma igreja evangélica ontem e tinha uma portinha aberta com uma plaquinha dizendo assim, ó, atendimento para os angustiados e depressivos. Eu parei, velho. Não porque eu estou angustiado e depressivo, mas eu queria conversar com aquele líder religioso. Ele me atendeu com tranquilidade, com serenidade, falou, olha, tem muita gente que está nos procurando porque não está aguentando. Então a gente tem um cantinho aqui, a gente não está, evita abraçar a pessoa, toma os cuidados, segundo isso, mas nós estamos conversando com as pessoas. E agora está chegando cada vez mais e cada vez mais. Ou seja, a gente não abre o centro espírita, mas a gente pode atender no consultório. Qual é a diferença? Será que é só eu que não estou enxergando isso, gente? Por isso que eu estou extremamente entristecido nesse sentido. Nós precisamos virar esse jogo. É o que ele está falando aqui, é coragem agora. É exortação à coragem. Nós precisamos mudar isso, gente. Nós não podemos nos conformar com isso, não. Tem alguma coisa errada, e muito errada nisso tudo, e nós não estamos percebendo isso. Mas nós temos que acordar. E as lideranças espíritas, os trabalhadores espíritas, são as primeiras vozes a exortar isso, a falar disso. Nós precisamos acordar dessa letargia, desse processo que se instalou em nós. Temos que ter os cuidados, sim. Temos grupos de risco, sim. Temos problemas nesses grupos de riscos, idosos, comorbidades, doenças que já estão pré-instaladas, temos. Aí eu vou perguntar uma coisa para você. Acaso você acha que alguma das mortes que aconteceu no planeta por esse vírus infeliz, ela escapou da direção divina? Escapou da direção de Deus? Alguma coisa foi mudado nesse planejamento dessas mortes? É claro que não, né? Nós espíritas sabemos que não. A consciência coletiva em nós é muito maior. Então eu estou exortando a nós acordarmos desse processo de letargia, estamos hipnotizados nós também, líderes e trabalhadores espíritas. Se eu estiver errado em tudo que eu estou falando, não tem problema, eu mudo a minha opinião e volto atrás. Porque eu não tenho compromisso com quem disse isso. Churchill, eu não tenho compromisso com o erro, com a mentira. Não com a mentira, né? Mas com o erro. Se eu estiver equivocado, eu volto atrás. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que eu não estou equivocado. E aqui uma pessoa que perguntou. Como devemos interpretar informações e recomendações médicas da própria ciência neste momento? Seguindo recomendações, essas recomendações estamos recuando, deixando de lutar. Eu fiz questão de, nas últimas semanas, me informar. E a gente tem escolhas da ciência. Como nós temos a instalação de um vírus que ele é muito novo, né? A gente está entrando no vírus aqui. Eu queria terminar para responder você, tá, Renata? Deixa eu terminar aquilo que a gente está pegando aqui, daí eu vou responder você, tá? Enfim, voltando àquilo que a gente estava falando. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar em casa ainda presos e reféns do medo? Vou pegar o gancho da Renata aqui, que fez a pergunta aqui, tá? Nós temos diversas e inúmeras assertivas sobre isso. Não há um consenso. A imensa maioria dos infectologistas que têm estudado o tema ultimamente falam de diversas, todos caminham para um só processo. O vírus se comporta de uma mesma maneira e ele faz de uma mesma maneira. Existe um grupo de risco, isso é um consenso. Existe um grupo de comorbidade, de idade avançada, e ele se comporta assim em todos os locais. Ele não se comporta assim em locais diferentes. Sabemos que o vírus prospera muito nas regiões frias, que é o grande número de mortes hoje no planeta. Se você pegar os Estados Unidos e dividir ao meio, a costa oeste dos americanos, que é os estados frios, Nova York, todos esses estados onde estão tendo um grande número de casos e de mortes, a temperatura média vai de 6 a 9 graus.
A costa leste, onde nós temos Los Angeles, Miami, São Francisco, que é extremamente quente, nós não temos. Tem inúmeros, são muitos poucos os casos. A Europa inteira está sob frio e o vírus gosta do frio. Ele não se propaga bem acima de 22 graus. Ah, mas nós temos casos e mortes no Brasil. Temos. Vamos ter contágio, mas a ciência é unânime em afirmar que nós só estamos livres da doença e do vírus quando 60% da população se contaminar. Isso é científico, viu, Renata? Não sou eu que estou falando. Você pode pegar as pesquisas de todos, falas de todos os infectologistas, eles dizem a mesma coisa. Nós precisamos desenvolver no coletivo uma substância de imunodefesa, eu não sei, me lembro se é IgC, IgG, e ela vai imunizar toda a população. É esquisito isso, né? É muito duro, porque pessoas estão pedindo para você sair e tem pessoas pedindo para você voltar, para você ficar em casa. Vou falar a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é que é um exagero enorme o que está acontecendo. Alguns países eles realmente têm que tomar muito cuidado por causa do clima, por causa da população, mas eu não sei se é isso que nós estamos vivendo no Brasil agora. Nós não colheremos lesões piores psicológicas, de medo, de pavor. Isso já está acontecendo. Eu tenho muito medo disso tudo se instalar no Brasil. Eu acho que o medo que se está se espalhando, o temor, a dor, o sofrimento, ele é muito maior do que o próprio vírus. E o tempo vai, isso é a minha opinião, vai mostrar que existe sim muito exagero quando esses números no futuro forem confrontados, inclusive com outros países. A Organização Mundial de Saúde diz que você tem que ficar em casa. Não é? É isso que ela diz. Você quer saber se eu confio na Organização Mundial de Saúde? Não, eu não confio na Organização Mundial de Saúde. Eu confio em alguns institutos de pesquisas mundiais que estão fazendo, alguns pesquisadores, alguns infectologistas, e eu posso, se todo mundo quiser, eu posso colocar aí no nosso grupo ou também nas nossas páginas pesquisas e opiniões de muitos infectologistas, inclusive prêmios Nobel de Biologia, de Ciência, que falam muito, com muita propriedade, muito mais até, e eu estou copiando isso que eles estão falando. Existem muitas falas e muita coisa sobre isso, tá? E se eu fosse hoje o prefeito da cidade, eu não estaria nesse alarde. Eu não estaria. Ah, você é louco. Me chame do que você quiser. Eu posso estar enganado? Posso. Mas a minha intuição e o que eu tenho sentido não é isso. Eu tenho sentido que a programação kármica do Brasil não é essa. Por isso que eu estou exortando você a coragem, você que é espírita. Você que sabe um pouco mais do que os outros. Você sabe mais, é por isso que eu estou exortando você a coragem. Tem mais pergunta aí? Não? Você está escrevendo, eu achei que era uma pergunta. Renata, espero que esteja respondido. É importante você falar, seguindo essas recomendações, estamos recuando, deixando de lutar? É o que nós falamos aqui. Como é que você... Eu estava conversando com outro amigo psicólogo, vou responder isso aqui porque eu acho que é muito legal. Aí ele falou, teve um paciente dele que teve surto. Aí eu perguntei qual era o surto dele. Falou, o surto dele é ficar enclausurado, ele não consegue ficar enclausurado. O que você falou para ele? Falei, todo mundo está mandando ele ir para casa. Ficar em casa. Então é mais ou menos assim, aí a pessoa vai no... É muito cômodo isso, olha como é cômodo. Pro dirigente, por exemplo, fala assim, ó, não, você tem que ler em casa. O cara nunca lê um livro na vida dele. Como que ele vai ler um livro? Ele não tem o hábito de ler o livro. Você está achando que a pessoa em casa ela vai mudar os hábitos dela? Não vai. Não vai, né? Recados. Nossas atividades continuam em abril, virtualmente, segunda, terça, sim, vamos falar disso. Então, aí falando que o cidadão entrou em surto e ele teve que ser internado com surto psicótico, porque ele se sentia perseguido dentro de casa. Porque um dos fatores do tratamento dele era justamente a convivência com outras pessoas. Ele precisava disso. Ficou enclausurado dentro de casa, começou a ficar com medo. E quantas pessoas estão assim? Então, Renata, se nós nos tomarmos por esse medo, por esse pavor, por essa incerteza, nós vamos estar deixando de lutar. Assim, ó, eu estou seguindo, Renata, a minha vida normalmente. Tenho medo do vírus? Não!
Não, vou falar de novo, ó. Não, nenhum medo. Nenhum medo. Eu acho que nenhuma folha vai cair da árvore sem que Deus permita. E eu volto a afirmar. Eu falei uma frase interessante para a gente encerrar aqui, naquele dia. Eu perguntei no grupo assim, uma pessoa me perguntou assim, por que estão pegando os idosos? Por que essa doença está pegando primordialmente os idosos e pacientes com comorbidade? Aí eu falei assim, vocês têm vocês acham que essas pessoas que desencarnaram, esses idosos, esses pacientes com comorbidade, eles procuraram desencarnar? São suicidas? Todos foram unânimes de dizer o quê, Adriano? Não. Seguiam a sua vida rotineira, normal. Não. Foram contaminados pelo vírus. Sim, correto? Certo. Mas vamos dizer que eles não fossem contaminados pelo vírus. E eles desencarnassem. Eles desencarnaram. Algum deles você acha que desencarnou para o suicídio? Algum deles desencarnou porque não era a hora de desencarnar? Todos foram unânimes de responder o quê, Adriano? Adriano me auxiliar. Não, todos desencarnaram porque eles teriam que desencarnar. E seria natural, não seria? Se não tivesse o vírus. Então o vírus deu um número a eles. Mas não que eles desencarnaram porque eles contraíram o vírus. Contraíram? Ah, foi a forma? Sim. Mas todos iriam desencarnar. Se você pegar a literatura espírita, ela é vasta em te afirmar que o gênero da morte pouco importa. É o tempo esgotado da sua energia, a sua energia vital. Ela acabou, você vai desencarnar. É uma hecatombe, é uma bala perdida, é um cachorro que te morde na rua, é um prego que entra no seu pé e você tem tétano e morre. Então, a doença deu números. Ah, ela é assustadora. É mais assustador, entenda isso, meu irmão. O pânico, o medo que se faz. Lembra que nós falamos na aula passada, Kardec exortando, os espíritos exortando Kardec lá na revista espírita, falando, olha, tem uma epidemia ao redor lá da França, vamos de encontro dela e vamos lutar. É isso, gente. Graças a Deus. O que mais? Nossas redes sociais continuam. Segunda-feira tem tratamento, triagem ao vivo. A pessoa vai ligar, tem pergunta? Ao vivo, rede social, triagem ao vivo. Recados, é isso. Segunda tem triagem, terça-feira palestra pública, quarta-feira tratamento. Música, vamos encerrar com que música aí? Tem uma pergunta? Olha, bora. Sua sobrinha Andréia. Da minha sobrinha, mãe André. Essas mortes são considerados desencarnes coletivos? André, é uma boa pergunta. E sabe que pode ser considerado sim desencarnes coletivos. É muito cedo ainda precisamente para a gente entender. Mas é óbvio que dentro da lei de justiça de Deus, da lei de equiparação do universo e do planeta, esses desencarnes eles não são à toa. Fala para ela do número de pessoas que morreram de tuberculose ano passado, desencarne coletivo. Ah, sim, sim. Sim. Aí nós poderíamos considerar, eu não sabia, eu estava tendo acesso a números de desencarnes, né? No Brasil, de tuberculose, de asma, disso. Nossa, esses números são assustadores, viu, Andréia? São absurdos, né? Só de gripe ano passado no Brasil, gripe, gente. Morreram 1.100 pessoas. Eu não sabia. Morre-se de gripe no planeta 2 milhões, 166 mil por mês. Sabia disso? Eu não sabia, a gente só vai saber depois que eu fui pesquisar. No Brasil, a H1N1 matou 780 pessoas no ano passado. De tuberculose foram, no início do ano agora no Brasil, foram 4 mil desencarnes. Tuberculose, você sabia disso? Eu fiquei abismado, gente, tem um surto de tuberculose. Aí eu fiquei sabendo que os números da malária, se não me engano, malária e febre amarela na região amazônica passou de 700 no primeiro trimestre. Falei, gente do céu, tem um monte de trem matando aí, ninguém agora só morre. Bicho, agora só morre Covid. Só morre Covid. Eu fiquei sabendo, inclusive, de um paciente que não foi atendido no Rio Grande do Sul, porque a preferência era um paciente de Covid, e ele veio a óbito, com outra doença. Porque ele teve pretensão. Ele não foi atendido porque a preferência era atender um outro paciente com Covid. É o Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, não me lembro aqui direito. Mas esses podem ser considerados desencarnes coletivos? André, é muito difícil a gente responder isso agora, sim, precisamente se é ou não. Tá? Mas, assim, dentro de uma região... Isso aqui também? Outra pergunta? Mas deixando de seguir as orientações, nós estamos facilitando os meios de propagação do vírus. O vírus vai se instalar, Ávila.
de qualquer maneira. Não há dúvida disso. Você está achando que o vírus ele vai morrer? Não. A biologia, você estudou isso, ela diz que ele não vai morrer, não. Ele só vai morrer. Isso é infectologia. Vamos estudar infectologia, gente, para ver isso, tá? Nós estamos somente retardando o contágio. O vírus vai continuar. Ele não vai morrer. Porque as pessoas continuam existindo. Entendeu? O vírus, nós estamos somente retardando a curva de contaminação. E estamos correndo um enorme perigo. As entidades começaram a falar de saúde agora, que se a gente retardar muito, nós vamos chegar no inverno. E aí nós vamos ter problema. Regiões do Brasil são muito frias. E o vírus gosta de frio. Então assim, não, de maneira nenhuma. O vírus não vai, nós estamos só retardando a curva disso aí. A gente só vai, o vírus, a gente só se livra do vírus. Cria-se imunodefesa numa população, a gente está estudando muito sobre isso, sobre infectologia, e eu convoco vocês, eu até coloco nos grupos e no Facebook, algumas entidades que estão soltando pesquisas aprofundadas sobre infectologia e sobre vírus. Diz o seguinte, 60 a 65% da população tem que estar contaminada, senão o vírus ele fica ativo. Esses 60 a 65% da população, eles transferem essa imunodefesa e eles imunizam toda a população e o vírus acaba desaparecendo, tá? Sem contar que, na minha opinião, não é de médico, é de um tolo, não sou sábio, eu estou estudando o tema agora, porque é um tema vigente. Na minha opinião, uma grande parte da população brasileira está contaminada. Eu não tenho muita dúvida disso. Para mim, o vírus chegou no Brasil em janeiro ainda, muito mais em janeiro. O grande momento de contaminação do vírus realmente foi... Estava conversando com uma pessoa na Itália hoje, na Espanha, ela falou que na Espanha, fevereiro, teve muitas festas coletivas, e tem, acho que é o feriado da Libertação. E Madrid, além de estar frio, ela teve grandes festas em Madrid, e isso é um alvo. E eu acredito que isso aconteceu com o Carnaval no Brasil, né? Isso aconteceu com o Carnaval no Brasil. Acabou? Viu, Ávila? Dá uma pesquisada lá, mais tarde eu vou soltar no grupo para vocês alguns pesquisadores que estão falando sobre não, o vírus não vai desaparecer, não adianta. Só vai desaparecer quando 60 a 65% da população se contaminar. E isso é literatura de virologista. A gente tem, e por isso que a gente está estudando, está se informando para a gente não dar também bola fora. Ele vai se espalhar, ele vai chegar em todo mundo. E quanto mais. E aí, se você lembrar na semana passada, Kardec falando sobre isso, ele fala sobre a imunodeficiência que nós apresentamos. Quanto mais nós estivermos com a vibração baixa e com medo e com pavor disso, muito mais fácil é o adoecimento. Porque eu tenho a doença física de um vírus material chegando, mas eu tenho a doença espiritual instalada em mim. A desconfiança, o medo, o pavor. Então é muito mais fácil eu adoecer. Seguiram? Acabou? Não tem mais pergunta? Tem mais pergunta? Não acabou. Beleza, gente. Deus nos abençoe. Vamos tocar uma música para a gente fazer uma prece? Qual música vai tocar? Não sei se vai chegar porque eu estou rouco, mas vamos lá. Vamos cantar, gente. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança irradir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me compra do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma e quer renascer. Eu ouvi tua voz, meu falar de encanto, que seguir caminhar, que saber onde vou. Eis-me aqui, me
Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, que a tua luz recaia sobre essa nação, Senhor. Que o planeta também receba as tuas bênçãos de amor e de paz. Que a tua luz seja conosco, enobrecendo os nossos sentimentos, amainando, Senhor, o nosso sofrimento e deixando, Senhor, dispostos a mudar-nos intimamente para enfrentarmos dia a dia as desavenças íntimas e de tudo que está ao nosso redor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de bem. Que assim seja.